Os céus permaneciam silenciosos acima da terra, sem relâmpagos, sem tempestades, sem o som pesado das nuvens carregadas. As pessoas viviam suas vidas sobre um céu que parecia eternamente estável, como se nada jamais pudesse mudar a ordem daquele mundo. Nenhuma geração havia visto água cair do céu. Nenhuma criança havia corrido sobre uma tempestade. Nenhum homem havia ouvido o estrondo de um trovão. A terra respirava de forma diferente. O solo era regado por uma névoa suave que subia da própria terra, espalhando umidade lentamente sobre os campos, alimentando plantas, árvores e rios. Era um mundo fértil, vivo, abundante. Mas por trás daquela aparente paz, algo estava crescendo silenciosamente dentro do coração da humanidade, e aquilo transformaria completamente o destino do mundo. Muito antes das águas cobrirem a Terra, o planeta era um lugar de extraordinária beleza. As florestas eram vastas, antigas e densas, com árvores gigantes que se erguiam como colunas vivas tocando o céu. Seus troncos largos pareciam guardar a memória de muitas gerações, e suas copas formavam um teto verde que filtrava a luz do sol em tons suaves. Os rios corriam cristalinos entre os vales, serpenteando por campos férteis onde a vida florescia em abundância. Animais percorriam a terra em grande número, fortes, saudáveis, vivendo em um equilíbrio que parecia perfeito. O ar era puro e cheio de vida. As manhãs começavam silenciosas, cobertas por uma névoa leve que subia do solo e se espalhava lentamente sobre os campos. Essa névoa era o que regava a terra. Ela mantinha o solo úmido, nutrindo as plantas e sustentando o ciclo da vida sem a necessidade de chuva. A terra produzia em abundância, frutas grandes, colheitas generosas, plantas vigorosas. A natureza parecia responder perfeitamente ao equilíbrio que existia naquele tempo. Era um mundo que, à primeira vista, parecia próximo de um paraíso, mas o coração humano estava mudando. À medida que as gerações se multiplicavam, os homens começaram a se afastar cada vez mais do caminho de Deus. O orgulho começou a crescer dentro deles. A busca por poder e domínio passou a governar suas decisões. No início eram apenas pequenas escolhas, mentiras discretas, atitudes egoístas, decisões tomadas sem considerar a vontade de Deus. Mas o pecado tem uma natureza perigosa. Ele raramente permanece pequeno. Quando não é confrontado, ele cresce. E quando cresce, ele começa a dominar tudo ao redor. As cidades começaram a surgir, os homens aprenderam a construir, a negociar, a explorar recursos e a organizar sociedades cada vez mais complexas. O mundo humano estava avançando rapidamente, mas junto com esse avanço, crescia também a corrupção. A violência começou a espalhar entre os homens. Conflitos surgiam com facilidade. O poder era usado para dominar, explorar e oprimir. O que antes causaria espanto passou a ser visto como algo normal. A maldade deixava de chocar, ela se tornava parte da vida cotidiana. E a terra lentamente começou a mudar. Com o passar das gerações, a corrupção da humanidade se tornou cada vez mais profunda. Não era apenas um problema de comportamento exterior. Algo muito mais grave estava acontecendo dentro da mente e do coração dos homens. A Bíblia descreve esse momento de forma direta e assustadora. Deus olhou para a terra e viu que a maldade havia se multiplicado, mas não era apenas a quantidade de pecados, era a origem deles. As intenções humanas estavam corrompidas. Os pensamentos das pessoas eram constantemente inclinados para o mal. A violência enchia a terra. Homens se levantavam contra homens, o egoísmo governava decisões, a injustiça se espalhava como uma doença que ninguém conseguia mais conter. A criação que havia sido feita para refletir a bondade de Deus, agora refletia algo completamente diferente. A terra estava cheia de corrupção, cheia de violência, cheia de dor. Era como se a própria humanidade tivesse perdido completamente o caminho.
Mas em meio a esse cenário sombrio, existia um homem diferente. Seu nome era Noé. Enquanto a geração à sua volta se afundava cada vez mais na maldade, Noé escolheu viver de maneira diferente. Ele não seguiu o caminho da multidão, não adotou os valores da sociedade à sua volta. A Bíblia descreve Noé como um homem justo em sua geração. E mais do que isso, ele caminhava com Deus. Em um mundo onde quase ninguém mais buscava a presença de Deus, Noé ainda ouvia a sua voz. E foi exatamente por isso que Deus decidiu falar com ele. Quando Deus falou com Noé, suas palavras não eram apenas um aviso, eram uma sentença sobre o mundo. A terra havia sido corrompida pela violência. Aquilo que deveria refletir a imagem do Criador agora estava dominado por egoísmo, crueldade e destruição. A maldade não era mais um evento isolado, ela havia se tornado a cultura da humanidade. Então Deus revelou a Noé algo que nenhum homem antes dele havia ouvido. O mundo como eles conheciam iria acabar, mas junto com o anúncio do juízo, Deus entregou a Noé uma instrução extremamente específica. Ele deveria construir uma arca, não um barco pequeno, não uma simples embarcação de pesca, era uma estrutura gigantesca, algo muito maior do que qualquer construção naval que a humanidade já tivesse imaginado. Essa arca teria centenas de côvados de comprimento, seria larga, alta, com compartimentos internos e espaço suficiente para preservar vida durante um evento que ainda era impossível de imaginar. E tudo isso deveria ser construído em terra seca. Naquele tempo, as pessoas nunca haviam visto chuva. O céu jamais havia derramado água sobre a terra. Rios existiam, mares existiam, fontes subterrâneas existiam, mas a ideia de água caindo do céu parecia absurda. Mesmo assim, Noé começou. O som das primeiras marteladas ecoou pela terra. Madeira sendo cortada, estruturas sendo levantadas lentamente. Uma construção que crescia dia após dia diante dos olhos de todos. No início, talvez alguns tenham observado com curiosidade, mas com o passar do tempo, vieram as risadas. Para muitos aquilo parecia ridículo, um homem construindo uma enorme arca, sem nenhum rio por perto, sem nenhum mar próximo e sem qualquer sinal de tempestade no céu. As pessoas provavelmente passavam por ali olhando para aquela construção gigantesca e balançando a cabeça em zombaria. Alguns riam, outros insultavam, outros simplesmente ignoravam. Mas Noé continuava trabalhando dia após dia, ano após ano. Décadas se passaram enquanto a arca tomava forma. Cada tábua colocada era um testemunho silencioso de fé. Cada parede levantada era um lembrete de que Deus havia falado. Enquanto o mundo seguia vivendo como sempre viveu, com festas, negociações, construções e conflitos, Noé permanecia fiel à tarefa que havia recebido. Até que um dia, a arca ficou pronta. Então algo estranho começou a acontecer. Animais começaram a se aproximar de diferentes regiões da terra. Criaturas começaram a caminhar em direção à arca. Alguns vinham em pares, outros em grupos, grandes e pequenos, selvagens e domésticos. Era como se uma força invisível estivesse guiando todos eles. As pessoas provavelmente paravam para observar aquilo com surpresa. Animais que normalmente não caminhariam juntos, agora se aproximavam pacificamente da grande estrutura de madeira. Um por um, eles entravam silenciosamente, sem resistência, sem caos. Era uma cena que deveria ter despertado perguntas profundas, mas mesmo assim muitos escolheram ignorar. Então chegou o momento final. Noé reuniu sua família, sua esposa, seus filhos, as esposas dos seus filhos, eles atravessaram a entrada da arca e então aconteceu algo extraordinário. A Bíblia diz que não foi Noé quem fechou a porta, foi o próprio Deus. A porta se fechou lentamente, selando o destino de 2 mundos. Dentro da arca havia proteção. Fora dela, o mundo continuava como sempre foi. Por um momento nada parecia diferente. O céu ainda estava claro, o vento ainda soprava suavemente, as pessoas continuavam suas atividades. Mas então algo começou a mudar. Nuvens começaram a se formar.
O céu se escureceu de uma forma que ninguém havia visto antes. O ar se tornou pesado, o vento mudou de direção, carregando um silêncio estranho, quase ameaçador. E então caiu a primeira gota. Uma pequena gota de água atingiu o chão, depois outra e outra. As pessoas olharam para cima tentando entender o que estava acontecendo. Água caindo do céu, algo que nenhuma geração havia presenciado. Mas aquilo era apenas o começo. A chuva começou a aumentar, as gotas se tornaram mais fortes, mais rápidas, mais constantes. Em pouco tempo, o céu parecia ter se aberto completamente. A água caía sem parar. Horas se transformaram em dias, dias se transformaram em semanas, a água subia cada vez mais, colinas desapareceram, árvores gigantes foram arrancadas, construções humanas foram levadas pelas correntes. O mundo que